Estamos encerrando hoje mais uma série de mensagens online aqui da Igreja do Alto. Alegria, o desafio do contentamento. Pode parecer estranho para você nós estarmos falando sobre alegria em momentos tão difíceis. Quando nós ligamos os noticiários, as notícias são as piores possíveis. À nossa volta, pessoas passando por dificuldades, na nossa casa, na nossa família, pessoas sofrendo. Mas como que é importante, meus irmãos, neste momento, nós pararmos para refletir a respeito de uma alegria que vem do Senhor para as nossas vidas. Se quando as situações deste mundo, os momentos que nós passamos, eles não trazem esta alegria, nós precisamos olhar para o Senhor. Esta alegria que é produzida pela ação do seu Santo Espírito em nossos corações. Eu espero que o Senhor tenha falado profundamente aos seus corações durante esta série. As outras mensagens dessa série estão disponíveis aqui em nosso canal do YouTube e também em nosso Spotify. Você pode acessar e ouvir. Que o Senhor abençoe a sua vida. Vamos orar? Pedindo para que o Senhor fale conosco nesta manhã, onde nós vamos meditar, continuar meditando na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Mas que o Senhor ilumine as nossas mentes, fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta manhã. Muito obrigado, ó Deus, por este tempo, ó Pai, onde nós separamos este momento em meio a tempos tão difíceis, momentos tão difíceis que nós estamos vivendo, para refletir e pensar em uma alegria que vem do Senhor para nós. Que o Senhor fale aos nossos corações esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Nós falamos nessa série sobre como nós somos homens e mulheres que vivem em busca da alegria, que vivem em busca do contentamento, da satisfação. E muitas vezes ligamos esta alegria, este contentamento ou satisfação a momentos bons ou momentos favoráveis da nossa vida. Onde, quando nós lembramos, estava tudo bem, não tínhamos dificuldades, não tínhamos lutas, e então estávamos vivendo em paz, estávamos vivendo alegres. Mas nós entendemos que esta alegria, a alegria que nós estamos falando, não emerge somente desses momentos, mas vem do Senhor para as nossas vidas. Caso contrário, meus irmãos, nós entramos num ciclo muito perigoso, que eu chamo de uma espiral do desespero. Porque primeiro nós temos o desejo. E então nós pensamos naquilo que nós podemos alcançar para ter alegria. Quando eu for, quando eu tiver, quando isso ou aquilo acontecer, e eu coloco um desejo em meu coração e eu penso, quando isso acontecer, eu vou ser muito alegre. E então nós passamos a viver em um ciclo, onde nós ligamos a nossa vida apenas em momentos onde essas coisas acontecem. Pautamos a nossa alegria apenas em momentos passageiros. Mas o final deste ciclo é que nós nos deparamos com a insatisfação. Sabe por quê? Porque nós paramos para buscar uma alegria, pensamos que ela vai vir de algum momento ou de algo para a minha vida, e quando eu alcanço aquele objetivo, eu paro e penso, não era bem assim. E aí bate a insatisfação, o desespero. E quantas pessoas vivem dessa forma? Desesperadas nessa busca pela alegria, tentando viver de forma intensa, aproveitar cada momento nessa busca, mas que na verdade se deparam constantemente com a infelicidade, com o descontentamento, com a insatisfação. Isso é algo desesperador. Assim como nós temos pessoas que estão estudando a respeito da tristeza e o que ela causa,
Nós também temos grandes acadêmicos que estão estudando sobre a alegria e de onde ela vem. Um desses grandes estudiosos e acadêmicos é o Ed Diner, PhD em estudo da alegria. Ed Diner ele vai dizer que 50% da nossa alegria vem da nossa genética, ou também a falta dela. Ele vai dizer que 50% da nossa alegria, do nosso bom humor, vem da nossa genética. Claro que também o contrário para ele, o contrário é uma verdade. Apenas 10% vem de alguns momentos, ou de coisas que nós podemos conquistar. Para Diner, apenas 10% da alegria vem, por exemplo, do nosso trabalho. Vem, por exemplo, do dinheiro, ou vem, por exemplo, da posição que nós alcançamos. E em seus estudos, em uma pesquisa que eles fizeram com ganhadores da Mega Sena, isso nós estamos falando numa realidade americana, ganhadores da loteria americana, após 2 anos, eles se encontravam no mesmo estado de insatisfação de antes de ganharem na loteria. Eles ganharam na loteria, viveram 2 anos de forma eufórica e contentes, aproveitando aquele momento, mas 2 anos depois, eles estavam vivendo a mesma problemática, se deparando com a insatisfação, se deparando com o descontentamento da vida. E 40%, Diner vai dizer que 40% da nossa alegria vem de um comportamento intencional. Sabe o que isso significa? Aquela segunda-feira que você acordou e disse assim, vou fazer uma dieta. Segunda-feira é esse dia, né? Que nós pensamos, vou iniciar uma nova dieta, vou começar a fazer exercício físico, e então você alcança esse objetivo. Você consegue ter essa mudança de vida. Isso vai trazer para você uma satisfação. Ou quando você pensa, nossa, preciso mudar em algumas áreas da minha vida, preciso avaliar algumas coisas, preciso organizar a minha casa, preciso repensar algumas coisas, e quando você consegue fazer isso, viver comportamentos intencionais que transformam a sua vida, ele vai dizer que 40% da nossa alegria surgem destes momentos. Quando eu paro para pensar, eu não sei a respeito da genética. Se de fato 50% vem da nossa genética, mas 2 coisas são interessantes no que ele fala. Como que apenas 10% vem daquilo que muitas vezes nós pensamos que pode trazer toda a alegria na nossa vida. E ele vai falar como que boa parte deste viver bem, alegre e contente, vem de algumas ações na nossa vida. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para o capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses, Paulo ele vai falar muito sobre este contentamento em Deus e qual é o comportamento das nossas vidas agora que nós encontramos com esta alegria, com este contentamento. Por isso, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Deixe ela aberta. Eu quero começar a partir do versículo 1. Paulo ele vai começar dizendo: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades. Mais uma vez, Paulo está colocando a relação de intimidade que ele tinha com esses irmãos.
Esses irmãos eram amigos de Paulo, pessoas que estavam presentes com ele na sua trajetória, na sua jornada, em seu ministério, parceiros na vida de Paulo. Ele continua o versículo 1. Vocês que são a minha alegria e a minha coroa. Paulo está lembrando daquilo que Cristo fez na vida desses irmãos através da vida de Paulo. Paulo está lembrando como que ele, pela misericórdia de Deus, foi usado como instrumento do Senhor ali naquela cidade, através da conversão de Lídia, da conversão do carcereiro e toda a sua família, da libertação de uma menina que estava possessa, sendo oprimida por demônios. E quando Paulo olha para essa trajetória, para essa história, para esse relacionamento com essa igreja, tudo que Deus fez através da vida dele, ali naquele lugar, ele diz: vocês são a minha alegria. Vocês são a minha recompensa. Quando eu olho, isso alegra o meu coração. E aí Paulo termina o versículo 1 dizendo: permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Permaneçam firmes no Senhor. Esse é um grande apelo de Paulo, que ele repete várias vezes em sua carta, para que as pessoas possam viver de modo digno, para que as pessoas possam olhar para a glória em Cristo, para que eles possam permanecer firmes no Senhor. E aí nós nos fazemos uma pergunta: como que, na nossa jornada, na trajetória da nossa vida, como que nós podemos viver de forma contente? E aí veja a primeira parte deste capítulo, do versículo 2 ao versículo 7. Nós temos aqui Paulo falando para as duas irmãs, Evódia e Sintique. Duas irmãs que, por algum motivo que nós não sabemos qual é este motivo, estavam vivendo alguma desavença. A paz no meio daquela igreja, a alegria naquela igreja corria o risco de ser roubada por conta desta desavença. O testemunho daquela igreja poderia ser colocado em xeque por conta daquela desavença, daquilo que estava acontecendo. Por isso que Paulo começa no versículo 1 dizendo: olha, permanecei firmes no Senhor. E agora ele olha para essas irmãs e ele diz, e exorta essas irmãs dizendo: olha, vivam em paz. E aí, a partir do versículo 4, ele vai dizer como que nós podemos então viver alegres e contentes no Senhor. Não guiado pelas motivações deste sistema. Não vivendo em brigas e contendas por conta dos problemas que nós vivemos e por conta da perspectiva que nós queremos enfrentar estes problemas. E aí Paulo, ele vai dizer para esta igreja, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, não sejam guiados pelos fatores deste mundo. Tomem cuidado para que vocês não sejam dominados por conta dos problemas que vocês estão vivendo, dominados por circunstâncias, por momentos que não glorificam a Deus, mas antes busquem se alegrar no Senhor. E quando Paulo ele diz, alegrai-vos no Senhor, os historiadores dizem que Paulo estava
em prisão domiciliar. E é como se ele falasse a primeira vez: alegrai-vos no Senhor. E ele para refletir em todo o cenário. E ele para refletir em tudo que ele já viveu. Ele para refletir no momento de luta que ele está passando e ele diz: olha, eu posso afirmar com toda certeza, por isso eu vou dizer novamente: alegrai-vos no Senhor. Paulo está falando sobre para onde nós devemos olhar, onde deve estar a nossa disposição, a nossa alegria, aquilo que motiva a nossa busca, aquilo que motiva a nossa vida, e deve estar no Senhor. E ele vai continuar: seja a vossa moderação. Em outras Bíblias vai dizer: seja a vossa amabilidade conhecida de todos. E ele vai afirmar: perto está o Senhor. Antes de vocês viverem ansiosos, preocupados, desesperados com as coisas deste mundo, deste sistema, não vivam deste modo, mas apresente tudo diante do Senhor, porque Ele é um Deus presente, Ele é o Deus conosco, Ele está perto. Apresente diante do Senhor as vossas petições, aquilo que está te causando aflição, ansiedade. Coloque a sua vida em Deus. E aí sim, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, Ele guardará a nossa mente, guardará a nossa compreensão, é o que vai trazer a nossa cosmovisão, como nós olhamos o mundo. Quando nós colocamos a nossa vida em Deus, a nossa alegria, a nossa disposição em Deus, a nossa mente é transformada, a nossa mente é guiada não segundo os padrões deste mundo, mas segundo aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. A paz de Deus guardará a mente e o coração. Aquilo que guia o homem, aquilo que traz alegria, contentamento e satisfação. É o Senhor quem guardará. E aí Paulo ele vai continuar falando a respeito desse proceder. Como que nós podemos viver alegres e contentes durante esta jornada? Diante os desafios da nossa vida. Podemos viver alegres no Senhor, em primeiro lugar, quando somos tomados por uma postura de vida diferente. Quando nós entendemos aquilo que Cristo Jesus fez por nós, como Ele nos resgatou, como Ele pagou um alto preço por nossas vidas e como Ele nos convida a viver em novidade de vida, em um novo proceder. Por isso Paulo vai falar do versículo 8 ao versículo 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. Isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Podemos viver alegres no Senhor quando somos tomados por essa nova postura de vida, por um viver de forma diferente. Paulo ele vai trazer 6 características deste novo viver, e ele vai dizer aquilo que tem que fazer parte das nossas vidas, tudo que é verdadeiro. Quando nós olhamos para o mundo à nossa volta, meus irmãos, quantas coisas ilusórias, quantas coisas enganosas estão à nossa volta, trazendo propostas de alegria e de contentamento, de algo que pode trazer isso para as nossas vidas. Isto não é verdade.
Paulo vai dizer, fiquem distantes destas coisas, se afastem disso, antes tenham em seu coração aquilo que é verdadeiro. Aquilo que vocês viram na minha vida, aquilo que eu sou testemunho vivo disto, desta alegria, dessa transformação, que é aquilo que Cristo opera em nós. Tenham na vida de vocês tudo aquilo que é verdadeiro. Segunda característica, tudo aquilo que é respeitável. Quando nós olhamos para o nosso mundo, a nossa volta, quantas propostas baratas e atrativas nós temos à nossa volta, mas que não são dignas, mas que ferem a nossa dignidade, ou que ferem a dignidade do próximo. E quantas pessoas vivem faltando com respeito, com a própria vida, com o próximo, por conta dessa busca da alegria e do contentamento. Paulo vai dizer, se afastem dessas coisas. Vivam, tenham no coração de vocês aquilo que é respeitável. Em terceiro lugar, aquilo que é justo. Faz parte deste novo proceder em meio a um mundo de tanta corrupção, de tantas pessoas que buscam a alegria e o contentamento de forma passageira em coisas ilícitas. Nós buscarmos a justiça. Buscar a justiça não é só deixar de fazer aquilo que é injusto, mas é ter o desejo por justiça também. É lutar por esta justiça, é lutar por causas justas, é olhar para o mundo que está à nossa volta. Quarta característica, tudo aquilo que é puro. Tudo aquilo que não é obsceno, tudo aquilo que não é sujo, que essas coisas não façam parte da vida de vocês. Em quinto lugar, tudo aquilo que é amável. Quantas pessoas, para obter a alegria e o contentamento, causam ressentimentos? Não se importam com as pessoas que estão à sua volta. Não pensam duas vezes antes de passar por cima, de conquistar algo. Mas Paulo vai dizer, vivam de forma amável. Não vivam de forma a causar ressentimentos na vida das pessoas, a causar feridas na vida das pessoas. E em sexto e último lugar, de boa fama. Paulo está falando muito especificamente das palavras que fazem parte da nossa vida, das nossas atitudes, em como as pessoas olham para nós, para o nosso proceder, para o nosso falar, a nossa postura diante das pessoas. E Paulo vai dizer, não seja alguém em que as pessoas vão olhar para você e dizer, fulano de tal, nossa, não, ele não tem, o nome dele é horrível, isso é uma pessoa que não é exemplar, mas ter tudo aquilo que é de boa fama. Para termos alegria no Senhor, precisamos ser tomados por essa nova postura de vida. E veja como Paulo traz isso de uma forma muito lógica. Quando nós vivemos num caminho contrário a esses 6 pontos, um caminho contrário àquilo que é verdadeiro, aquilo que é respeitável, aquilo que é justo, aquilo que é puro, aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama, com certeza estamos indo para um caminho de tristeza e um caminho de morte. E veja como nós, quando nós pensamos, avaliamos a nossa vida e paramos para viver a partir desses princípios, porque é isso que o Senhor, que Cristo Jesus opera em nossas vidas, veja como nós podemos viver bem. Olhando para Cristo Jesus, aquilo que Ele nos ensinou, e aí Paulo vai dizer, olha para a minha vida.
Veja quem eu era, veja o que Cristo Jesus fez na minha vida. Vocês viram isso acontecendo com a minha vida, vocês ouviram eu falando a respeito disso. E eu digo para vocês que dessa forma eu vivo alegre, não baseado nas circunstâncias, mas na obra que Cristo fez em minha vida, na transformação que Cristo operou em minha vida. Paulo é um grande exemplo de uma transformação incrível de vida. E agora é dessa forma que Paulo está convidando esses irmãos a viverem. Querem viver de forma alegre? Vivam desta forma. Precisamos lembrar as palavras de Paulo, lá no capítulo 1, versículo 27. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. E quando nós entendemos, quando saber que essa verdade é aquilo que motiva a nossa busca, os nossos desejos, que orienta a nossa caminhada, aí sim nós podemos viver de forma alegre. Em segundo lugar, podemos viver alegres no Senhor quando somos gratos. Versículo 10, acompanhe comigo. Paulo ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Os irmãos filipenses eram amigos de Paulo, pessoas parceiras, pessoas que caminhavam junto com Paulo, como nós falamos em outros momentos aqui nesta série de mensagens. Paulo está dizendo que agora, mais uma vez, eles tiveram a oportunidade de atender Paulo. Quando Paulo escreve essa carta, ele está na prisão. Esses irmãos enviaram um dos seus líderes, um dos líderes dessa igreja, para encontrar com Paulo, para levar notícias para Paulo e para levar uma ajuda financeira mesmo para Paulo. Eles enviaram Epafrodito para que pudesse estar com Paulo, para levar um abraço desta igreja para Paulo. E o que Paulo está fazendo agora é agradecer. E ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Paulo está agradecendo, está dizendo como ele é grato ao Senhor pela parceria com esses irmãos, pela amizade com esses irmãos. Sabe como nós podemos viver alegres? Quando nós temos um coração grato. Como é bom caminhar em gratidão. Como diz o Salmos 92, versículo 1 e 2, que diz: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores. Como é bom ter um coração grato. Veja que o contrário disso, que uma vida de ingratidão nos impede de ver o que Deus está fazendo em nossas vidas. Uma vida de ingratidão nos impede de ver aquilo que as pessoas estão fazendo por nós. Quando nós olhamos à nossa volta e não reconhecemos, não temos motivos de gratidão, é porque talvez nós não estamos enxergando aquilo que Deus está fazendo por nós. Mas quando nós olhamos com gratidão para a vida, desde o acordar, da primeira xícara de café, durante o dia, aquilo que Deus proporcionou, e chegar no final do dia e ser grato a Deus, por mais que foi um dia difícil, um dia de lutas, mas nós começamos um dia, estamos terminando e vamos descansar. Veja que algo que é muito simples, mas quando nós temos um coração grato, nas pequenas coisas, isso faz uma diferença enorme em nossas vidas. Em terceiro lugar, podemos viver alegres no Senhor quando somos satisfeitos nele. Versículo 11. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.
Como nós falamos na primeira mensagem desta série, nós temos aqui um versículo-chave na carta de Paulo aos Filipenses. Ele contando como que ele aprendeu a viver contente, como que Paulo ele usa aqui a palavra contente, uma palavra comum no vocabulário da filosofia estoica, que é autarquês. Autarquês que significa autossuficiência. E o que Paulo ele está dizendo que ele não tem essa autossuficiência nele mesmo, mas ele aprendeu com o Senhor a viver contente. Fazia parte dessa filosofia, fazia parte do movimento de vida das pessoas que seguiam essa linha filosófica, eliminar os desejos, não ter ambições, eliminar as emoções. Quando eles perdiam algo, estavam passando por um momento difícil, eles negavam aquele momento, dizendo que eles não precisavam daquilo. Eles eliminavam as preocupações, dizendo que tudo o que eles precisavam eram eles mesmos. E veja que isso é muito presente ainda em nossa cultura. A pregação de um homem autossuficiente. Um homem onde ele tem tudo que ele precisa. Temos na cultura americana uma estátua muito famosa de um homem, e ele, quando você olha para a estátua, ele mesmo está se construindo. Ele está olhando um pouco para baixo e ali se moldando. Ele mesmo está se construindo. Ele precisa dele mesmo. A grande figura dessa cultura, a grande figura da nossa cultura aqui também, de dizer que eu preciso apenas de mim. Eu consigo. O que eu tenho foi porque eu lutei, foi porque eu conquistei, foi porque eu fiz. Essa autossuficiência. Quando nós olhamos para essa filosofia, a alegria é um ato da vontade humana, cujo objetivo é ser autossuficiente. A alegria é apenas um resultado daquilo que nós fazemos e produzimos através da nossa autossuficiência. Mas quando nós olhamos para o Evangelho de Cristo Jesus, a alegria é um ato de satisfação em Deus, cujo objetivo é depender dele. Não de nós, mas de Cristo. A nossa suficiência não está em nós, mas naquilo que Cristo Jesus já fez por nós. Por isso podemos viver alegres no Senhor quando encontramos nele satisfação, quando encontramos nele o contentamento. E é por isso que Paulo ele vai dizer, olha, eu aprendi a viver contente com pouco. Eu aprendi a viver contente em qualquer situação, porque agora eu não dependo de mim, mas é de Cristo, daquilo que Cristo fez por mim. Em quarto lugar, podemos viver alegres no Senhor quando somos equilibrados. Meus irmãos, como é importante uma vida equilibrada. Veja o versículo 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Paulo está dizendo como ele aprendeu a viver em todos estes momentos e ele agora sabe viver de forma equilibrada nesses momentos. Porque sabe, nós somos tendenciosos aos extremos. Quando estamos passando por um momento de necessidade, vem as privações, a murmuração e a tristeza. E o descontentamento, porque falta coisas em nossa vida. Mas quando nós estamos vivendo um momento de fartura, vem o orgulho, porque nós conseguimos.
uma vida de muitos desperdícios, uma vida de descontrole, uma vida de desequilíbrio. E o que Paulo está dizendo, falando como ele aprendeu a viver entre esses pontos, como ele aprendeu a viver tanto na necessidade como na fartura, não quer dizer que agora Paulo ele obtém o meio termo. Não quer dizer que Paulo ele tem financeiramente o meio termo. Agora, Paulo não está dizendo que ele não tem nem pouco, que ele não tem nem muito. Paulo ele está dizendo que ele aprendeu a ser confiante na necessidade e a ser humilde na fartura, a confiar em Deus nos momentos difíceis e a ser humilde nos momentos de fartura, tendo a certeza que foi Deus quem providenciou todas as coisas, e no momento de necessidade, tendo a certeza que Deus está no controle também. Para vivermos contentes e alegres, precisa fazer parte da nossa vida este equilíbrio de não depender apenas dos fatores, mas entenderem como nós vivemos em cada um desses momentos. Confiantes em Deus, alegres no Senhor e humildes na certeza que é Ele quem dá e que é Ele quem providencia todas as coisas. E em quinto e último lugar, podemos viver alegres no Senhor quando somos firmes em Deus. Versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Esta é a conclusão de Paulo aqui neste trecho. Tudo posso. Paulo ele está dizendo que tudo que ele faz em Cristo. Paulo ele está dizendo que em cada situação Deus o está fortalecendo. Paulo não está dizendo que ele é sempre forte. Paulo não está dizendo isso, essa figura desse homem sempre forte, que sempre pode todas as coisas. Não. Ele está dizendo que ele é fortalecido em Deus. A cada dia. E quando nós olhamos para outros textos de Paulo, como ele vivia o seu proceder firme no Senhor, como, por exemplo, quando ele diz, quando sou fraco é que sou forte, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Ou quando ele reconhece que quando ele está sozinho, Deus permanece ao seu lado, em 2 Timóteo 4,17. Ou quando ele reconhece que é incapaz, mas ele sabe que é Deus que está fortalecendo e que está o capacitando, como em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Reconhecendo que Deus está ao lado dele. Nós somos comprados por um alto preço, meus irmãos. Fomos comprados mediante ao sacrifício de Cristo Jesus, que se entregou, pagou um preço por nossas vidas, que morreu a nossa morte e nos deu uma nova vida. Essa nova vida para que possamos viver de uma forma diferente. Para que possamos viver essa nova vida em Cristo, com gratidão, com satisfação, de forma equilibrada, firmes em Deus, que nos resgatou. E talvez ainda surja a pergunta: como eu posso viver alegre? Olhe para aquilo que Cristo Jesus fez e está fazendo. Olhe para o convite de Cristo Jesus para a sua vida, para viver de forma diferente. Olhe com gratidão para aquilo que Cristo Jesus está fazendo à sua volta. Entenda que tudo que nós precisamos está no Senhor, porque é Ele quem nos fortalece dia após dia. Eu quero deixar aqui algumas coisas para você refletir. Como tem sido a sua postura de vida? Quantas pessoas estão vivendo de forma descontente,
Quantas pessoas estão mergulhadas na busca pela alegria, mas estão vivendo de forma errada, se misturando com as inverdades deste mundo, se misturando com as impurezas que esse sistema oferece, não olhando para a vida de forma justa, não buscando, mas querendo esta alegria, esse contentamento a qualquer preço. Às vezes você está buscando a alegria, mas como você está buscando e como você está vivendo? Muito das tristezas, dos momentos difíceis que nós passamos é fruto de irmos contra aquilo que Cristo nos chamou a um proceder de vida diferente. Quanta gratidão existe no seu coração? Quando você olha hoje para aquilo que Deus tem feito, você consegue lembrar de pelo menos 3 motivos para agradecer? 3 motivos para agradecer ao Senhor. Ou se lembrar de 3 pessoas que você precisa agradecer por aquilo que elas têm feito por você. A gratidão fala muito sobre o nosso contentamento. A gratidão fala muito sobre a nossa satisfação em Deus. Você tem vivido de forma equilibrada? As circunstâncias, os momentos, eles ditam se você está alegre ou não, ou se, independente dos momentos favoráveis ou de dificuldades, você entende que no momento de dificuldade nós precisamos depender do Senhor e que no momento que está tudo bem, reconhecer que é o Senhor quem está proporcionando aquele momento. Em que áreas da sua vida você está se sentindo fraco, que precisa ser fortalecido pelo Senhor? Pense a respeito disso. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor renove a sua alegria em cada coração, que possamos aprender a viver contentes no Senhor, naquilo que Ele tem feito em nossas vidas, através de um novo proceder, com gratidão, satisfeitos nele, uma vida equilibrada e firmes em Deus. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela sua obra em nossas vidas. Muito obrigado por este mês, por este tempo de reflexão, ó Pai, na sua palavra, onde nós aprendemos a respeito da alegria, a alegria que vem do Senhor. Sabemos, ó Deus, que vamos enfrentar momentos difíceis, momentos que vão trazer tristeza para o nosso coração, momentos de choro, mas que diante desses momentos, ó Pai, nós possamos sempre olhar para o Senhor e que depender do Senhor, Pai, possa trazer alívio e contentamento para nós nesses momentos. Mas que também, ó Pai, passamos por momentos bons, momentos alegres, momentos de fartura, e que nesses momentos, ó Pai, nós não venhamos distanciar do Senhor, mas reconhecer que é o Senhor quem tem nos dado, que é o Senhor quem está provendo todas as coisas, ó Pai. E desta forma, Deus, podemos viver sempre contentes no Senhor. Não segundo as alegrias deste sistema, Pai, deste tempo, mas segundo aquilo que o Espírito Santo de Deus está trabalhando em nossos corações. Trabalha em cada coração, em cada família, Pai, renovando a alegria do Senhor, em nome de Jesus.